Time do Vasco de folga nesse domingo e o técnico Vanderlei Luxemburgo começa a definir o elenco para o restante da temporada. Você vai saber por que o capitão Castan tem boas chances de enfrentar o Grêmio no dia 14 em Porto Alegre. E o arquiteto que está desenhando o CT do Vasco vai dar detalhes dessa grande obra com exclusividade aqui no canal Atenção Vascaínos. O Atenção Vascaínos está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a você ligado no canal Atenção Vascaínos, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Estamos próximos dos 40 mil inscritos. Continue se inscrevendo, mostrando que você gosta da qualidade do nosso trabalho e principalmente da nossa opinião, dos debates, de tudo aquilo que a gente vem trazendo de informação e de opinião aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje, um dia de folga para os jogadores do Vasco. O torcedor pode até estar perguntando, folga de novo depois de 6 dias? É, galera, porque a ideia é tempo integral o tempo todo. A volta na quinta-feira, na parte da tarde, depois sexta integral, sábado integral e amanhã integral de novo. Todos os dias praticamente de treino integral, aproveitar qualquer momento, qualquer minuto para dar um ótimo condicionamento e também para montar ainda mais taticamente a equipe do Vasco. Ainda mais agora com os 2 novos reforços, o volante Richard e o meia Marquinho. Os dois para se entrosarem e eu acho que dificilmente não jogarem. Vanderlei Luxemburgo adora Marquinho, quer o jogador desde a época do Grêmio. E acho que para pedir a contratação do jogador, avalizar a vinda de Marquinhos, não seria para ficar no banco. E o Richard da mesma forma. Um jogador de boa qualidade, fez um bom campeonato no Fluminense, depois foi para o Corinthians, não teve grandes chances, mas é um jogador de bom nível e que pode sim jogar ali como primeiro volante. Uma posição que Vanderlei Luxemburgo vem testando alguns jogadores, principalmente Raul e Andrei. O Richard pode fazer aquele terceiro zagueiro quando o Vasco estiver atacando, para que tanto Oswaldo Henriques, ou Breno no caso, como Ricardo Graça ou Leandro Castan possam sair um pouco mais. Mas Richard deve ser titular. E a briga vai ser acirrada. Lembrando que no dia 29, no sábado que vem, o Vasco vai a Cariacica para enfrentar o Rio Branco, um dos clubes mais tradicionais do futebol capixaba. E no dia 6, viajando para Foz do Iguaçu. Ainda não está totalmente confirmado, mas é quase certo. Ficando até o dia 12, no dia 14, enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. E no dia 7, logo depois que chegar em Foz do Iguaçu, o Vasco vai fazer provavelmente um jogo-treino contra o Foz do Iguaçu, equipe que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e também disputa o Campeonato do Paraná. Nessa semana e nesses treinamentos, o técnico Vanderlei Luxemburgo vai praticamente definindo um elenco, vai dando cara a um elenco, que é um elenco hoje que tem mais de 40 jogadores, ainda continua com mais de 40 jogadores. Alguns jogadores estão treinando num grupo separado, como por exemplo, Moresh, Dudu, o zagueiro Luiz Gustavo, que está desde aquela informação que nós demos de que ele, a princípio, não jogaria mais no Vasco, não voltou ainda. Volta somente nessa segunda-feira, mas provavelmente para treinar à parte com esses outros jogadores. Caio Monteiro, o goleiro João Pedro, Rafael França, esses jogadores dificilmente vão ser aproveitados, até por esse enxugamento. Alguns jogadores estão subindo da base, o Bruno Gomes, o Thales Magno e o Ulisses, Ulisses zagueiro, que ficou inclusive no banco no jogo contra o Ceará, pode ser também colocado no time principal. E alguns jogadores da base, ainda jogando no Sub-20, estão sendo observados. João Pedro, meia, o canhotinho, que é muito bom jogador. O Caio Lopes, que a torcida pede muito, mas não está agradando muito, não vem jogando bem no Sub-20, mas é um jogador de muito potencial. E o zagueiro Cainandro, que chegou a treinar com a equipe profissional na pré-temporada, quando o técnico ainda era Alberto Valentim, lá em Atibaia. Esses jogadores estão sendo observados. Com esses jogadores subindo, Bruno Gomes, Thales Magno e Ulisses, o elenco ainda incha mais. E Vanderlei Luxemburgo pretende sim fazer um enxugamento, pretende dar um padrão melhor de trabalho, porque trabalhar com 35, 40 é muito complicado. E aqui nós vamos fazer apenas um jogo de saber quem são os jogadores que a princípio devem participar. Isso aqui não é uma informação, basicamente é apenas uma observação. Os goleiros do Vasco hoje tem Fernando Miguel, Sidão e Alexander, esses 3 ok.
Gabriel Félix é uma grande dúvida se vai permanecer. O Vasco vai receber o Lucão, goleiro revelação no Vasco, que deve se incorporar entre esses 4 ou 5. O Gabriel Félix também é um jogador que está em dúvida em relação a permanecer no clube. Nas laterais, Pikachu fixado como lateral direito, Cáceres e Cláudio Vinck. Vinck andou dizendo, enfim, declarações que não estaria satisfeito, enfim, mas a princípio fica. Vanderlei Luxemburgo gosta do jogador, chegou a trabalhar com o jogador e o Cláudio Vinck, a não ser que não queira, não vai permanecer. Na lateral esquerda, o reforço do Ramon, que está voltando e vai se incorporar e vai ser um reforço para o segundo semestre, além do Danilo Barcelos e do Henrique. Para a zaga, aumentou o número de opções. Com a vinda de Breno e com a vinda de Leandro Castan, o Vasco tem, além dos dois, Oswaldo Henriques, o Boca Negra, Ricardo Graça, o menino Miranda, além de Werley, e aí a possibilidade tanto do Ulisses como do Cainandro. Para o meio de campo, volante Richard, Andrei, Raul, Marcos Júnior, Lucas Mineiro, Bruno Gomes e Felipe Bastos. São aí 2, 4, 6, 7 volantes. Jogando aí com 2 volantes no meio de campo, é um número razoável, você pode ter um reserva para cada e ainda sobrar mais alguém. De meias, com a chegada do Marquinhos, Marquinho, Valdívia, Bruno César e o Ian Sassi. O Lucas Santos é uma dúvida, o jogador pode ser até negociado com o futebol russo, como nós informamos ontem, há sim uma possibilidade do negócio ser reaberto. Depois da Copa São Paulo existia essa chance, mas a coisa acabou não andando. E na frente, Rossi, Marrone, Jairinho, Thiago Reis, Vinícius Araújo, Thales Magno e uma outra dúvida em relação ao Ribamar, que eu acho que dificilmente vai ser aproveitado, é um jogador que não tem agradado muito. Mas também por ter mais 2 anos e meio de contrato, 2 anos e meio de contrato, o Ribamar deve continuar no elenco, a não ser que pinte alguma solução, alguma negociação, algum empréstimo, o jogador vai ficando, fica lá. É triste dizer, um jogador que não vai ser aproveitado, até por uma contratação que à época foi pedida, tudo bem, pelo técnico Alberto Valentim, mas o clube tem que ter mais ingerência. O treinador, ele até pode optar, mas o clube tem que saber se vale a pena fazer um investimento num jogador que é sempre uma dúvida. Ribamar não é um jogador top, para se saber não vale sim o investimento. É a mesma história do Dario Lescano. É um jogador bom? É um jogador bom, mas jogando na 2ª divisão da Alemanha, caindo para a 3ª, com 28 anos, será que vale um investimento alto? Enfim, eu acho que as coisas precisam ser um pouco mais estudadas. As coisas vêm sendo feitas, principalmente nos últimos anos, com muito assodamento, para que o elenco não fique inchado dessa forma. E aí, dentro desse elenco, entram 2 oportunidades. O 9, que vai ser contratado, e como eu informei também durante a semana, é um jogador que deve vir de fora do Brasil, se gringo ou não. Aí uma outra situação, para quê? Para que o Vasco fuja daquela situação de 5 jogadores transferidos de Série A para o Vasco, no caso, também um clube de Série A. Então, para que essa vaga fique em aberto, já tem 4, Sidão, Valdívia e os 2 jogadores que chegam agora, o Richard e o Marquinhos, a 5ª vaga ficaria em aberto, que pode ser para um meia, de repente, um camisa 10, uma boa oportunidade, porque o 9 deve vir de fora para fugir dessa questão do regulamento da CBF, que impede de ter mais de 5 jogadores. O Vasco pode inscrever 45 até o final de agosto e aí até 20 de setembro pode contratar mais jogadores. Eu hoje entrei em contato com Paulo Reis, advogado do Vasco, que faz parte do corpo jurídico. O escritório do Paulo Reis cuida da área trabalhista e também da área esportiva do Vasco. E fiz questão de fazer aquela consulta, você deve se lembrar, em relação ao Leandro Castan. E o Paulo me explicou tintim por tintim. Leandro Castan e Maxi Lopes foram expulsos depois do jogo em que o Vasco foi eliminado pelo Santos na Copa do Brasil. Um jogo que deu uma confusão no final, o Ricardo Graça fez um gol, queria classificar o Vasco, o juiz voltou atrás, o VAR disse que o gol foi errado, foi equivocado e acabou que o Vasco foi eliminado. Uma confusão danada ali e os 2 foram expulsos mesmo fora de campo. Maxi Lopes está fora do Vasco, mas o Castan é jogador do Vasco. Mas Castan foi absolvido na primeira comissão de disciplina do STJD no dia 6 de maio. Absolvido, poderia jogar normalmente. No entanto, houve uma nova denúncia do procurador-geral Felipe Bevilacqua. O STJD queria rever o caso. E no dia 7 de junho, Castan foi suspenso por 2 jogos. O torcedor pode até perguntar, poxa, Flá, mas ele ficou tanto tempo parado? É verdade, mas a punição começa a partir do momento em que o tribunal dá o seu veredito. E foi a partir do dia 7 de junho. De lá para cá, apenas um jogo aconteceu, foi contra o Ceará. E ele cumpriu esse jogo contra o Ceará. E o Vasco vai usar de uma prerrogativa que o tribunal geralmente faz. E aí poderá dar condição a Leandro Castan, caso o Vanderlei Luxemburgo assim queira, através da troca da punição por cestas básicas. É algo comum que o tribunal faz.
Fazendo essa troca, o Vasco vai buscar isso essa semana, aí sim o Leandro Castan teria tranquilidade para poder jogar sem nenhum tipo de punição ao Vasco, caso escale um jogador que esteja irregular. Deu para entender, galera? Ele foi expulso na Copa do Brasil. Ah, mas por que não cumpre na Copa do Brasil? Porque a Copa do Brasil acabou para o Vasco. E aí a CBF sempre usa a prerrogativa de que nos campeonatos patrocinados por ela, no subsequente, aí sim o jogador será punido. Teria que ser punido. Caso não fosse punido, como foi absolvido na primeira, tudo bem. Mas como houve a nova denúncia do procurador, teria que ser numa competição e no caso foi o Campeonato Brasileiro. Como o julgamento foi no dia 7, o jogo posterior foi contra o Ceará, o primeiro de suspensão ele cumpriu e teria que cumprir contra o Grêmio. Mas eu acho que a coisa vai ser resolvida de uma maneira razoável e o Leandro Castan vai ter condição sim de jogar. Em relação ao Maxi Lopes, o jogador conseguiu a rescisão através do tribunal da CBF. Vocês devem se lembrar que o Maxi Lopes entrou através do tribunal da CBF, de um tribunal especial da CBF, para pedir a rescisão. Agora o juiz abriu para que as partes possam se pronunciar. O Vasco vai usar de uma defesa de que o Maxi Lopes, através das provas, na verdade não saiu por conta da falta de pagamentos. Ele não cumpriu, sim, o contrato. Ele deveria continuar, porque os pagamentos seriam feitos. E o Maxi Lopes usa do seu argumento, de que por conta do atraso de salários, resolveu sair. É uma longa discussão, vai ser uma longa discussão. O Vasco vai brigar durante algum tempo com o Maxi Lopes, porque é uma briga, né, que cada lado tem uma razão. O Vasco achando que o Maxi Lopes poderia prosseguir, os salários estão sendo acertados aí, e ele fez isso anterior à questão do salário atrasado, ele pediu a sua rescisão ou entrou com a ação na justiça, no caso no tribunal da CBF, antes da questão do salário atrasado, e o Max não. O Max usa do argumento de que o salário atrasado o motivou a tomar esse tipo de decisão. Mas o Vasco vai até o final nessa briga, assim como vai no caso do Bruno Silva. O caso do Bruno Silva é um caso muito forte, o Vasco vai correr atrás. A juíza, a desembargadora, no caso na semana que passou, negou a questão do mandato de segurança, achando que não é para mandato de segurança, e aí sim, o Vasco vai recorrer porque quer conseguir o impedimento do atleta de se inscrever, achando que o Bruno Silva, que teve quase 500% de aumento em um ano no Vasco da Gama, esse jogador está fazendo uma reclamação indevida, vai brigar pelos seus direitos. É um caso complicado, mas o Vasco está querendo de alguma maneira se preservar em relação à ação do Bruno Silva. No dia 28, na próxima sexta-feira, acontece finalmente a reunião do Conselho. A reunião que vai discutir dois aspectos. A questão dos 20 milhões de empréstimo, os restantes 20 milhões e também a diminuição da joia para dar ao torcedor ou a quem queira o fato de poder entrar de sócio no clube. Hoje a joia é de R$2.000. Seria reduzida para 750. Tem muita gente que acha caro, que deveria ser mais, ser menos. Eu também acho. Eu acho que uma joia de R$750 é cara. Mas como o canal não fala de política, a gente está aqui para noticiar. A discussão vai ser essa. Aliás, estas serão as duas discussões. E a gente espera que os conselheiros, aqueles eleitos, possam estar com uma justificativa terrível se algo não puder fazê-los estarem. Mas acho que pelo Vasco todos deveriam estar. Mas é uma opinião, é uma posição de cada um. Cada um vai fazer sim da sua consciência, da sua mente, a sua maior arma. Será que ficar de fora de uma reunião importante que pode definir o futuro do clube para esse ano e para o próximo ano vale a pena por questão política? Enfim, cada um com a sua consciência. Aliás, por falar em questão de empréstimo, amanhã ou terça-feira, provavelmente também tive essa informação, a conta do Vasco estará desbloqueada e o valor que o Vasco já conseguiu captar dos 10 milhões do primeiro empréstimo aprovado na primeira reunião do Conselho vai poder ser depositado. E aí o clube vai poder arcar com os compromissos com os funcionários e também com os jogadores, ficando praticamente em dia, devendo aí o mês de maio que venceu em junho. Bom, vamos falar sobre o centro de treinamento do Vasco. A gente conseguiu ouvir Sérgio Caldas, que é da Sérgio Conde Caldas Arquitetura, escritório de arquitetura, que é a pessoa responsável pelo projeto em relação ao CT do Vasco. Ali em Jacarepaguá, você já viu uma matéria aqui no canal, um vídeo que nós fizemos durante a semana, um terreno de 70 mil metros quadrados e que vai dar ao Vasco uma grande condição de ter um ótimo CT. Sérgio nos atendeu gentilmente, ainda não tem grandes detalhes, mas foi suficiente. Ele que é grande vascaíno, podendo nos dar alguns pormenores quanto a essa obra, esse sonho que o vascaíno tanto quer. E a primeira pergunta que eu faço a você, Sérgio, como é que está o projeto hoje?
Grande prazer, muito obrigado você estar aqui no Atenção Vascaíno. Sérgio Caldas. Oi, Flávio, prazer estar falando aí pro seu canal, falando para os vascaínos. Enfim, o projeto está bem embrionário ainda, acabamos de começar. A gente teve a primeira reunião técnica na semana passada, já com o pessoal do Vasco, com o Pedro Seixas, que está coordenando o projeto. Estamos para receber o levantamento topográfico essa semana, e aí sim a gente tem uma análise mais criteriosa sobre o que tem a relação de aterro e a relação ambiental que a gente tem que tratar no projeto. Sérgio, como é que será o projeto? Quais são os detalhes que você pode nos passar sobre o projeto do Centro de Treinamentos? O projeto é de um CT completo para as categorias de base e para o profissional. O terreno comporta bem de 6 a 7 campos. A gente tem um programa pré-estabelecido de um CT de treinamento e a gente vai afinar isso com o pessoal do futebol, do patrimônio, do Vasco, com a diretoria, com a presidência, enfim. Semana que vem a gente tem mais uma reunião, inclusive com outros consultores, e a partir disso a gente vai desenvolvendo. Quem é que está ajudando no Vasco? Quais são as pessoas que hoje ajudam no Vasco? A comissão técnica vai participar, patrimônio, o presidente. Como é que está a participação do clube em relação a esse projeto do CT, Sérgio? O Pedro Seixas tem ajudado a gente bastante, é o diretor de engenharia. A gente vai estar com o pessoal de patrimônio, o presidente vai participar. Enfim, a gente vai estar conversando com todo mundo no desenvolvimento desse projeto. O Vasco tem uma equipe acompanhando e a gente vai fazer isso a 4 mãos. Sérgio, a última pergunta, agradecendo demais a sua participação. A gente sabe que você é muito vascaíno. Qual é a sua satisfação pessoal de ser Vasco e de participar de um projeto dessa magnitude? Grande abraço, muito obrigado, Sérgio. Bom, Flávio, você sabe que eu sou vascaíno, minha família toda são todos vascaínos, ninguém debandou, meus filhos são vascaínos. Enfim, a gente tenta de alguma forma criar uma certa divisão, até porque é um trabalho profissional. O meu escritório é um escritório bastante estruturado, a gente tem bastante capacitação nesse tipo de projeto e em outros projetos. Então, de alguma forma, a gente tenta tornar isso com mais impessoalidade nesse trabalho. Mas, claro, o CT do Vasco, um sonho antigo, um clube da grandeza do Vasco, tem estádio há quase 100 anos e agora está realizando o sonho de ter o seu CT. Eu fico super honrado, claro, de participar desse momento. Para concluir, algumas informações básicas. Dia 26, na próxima quarta-feira, no Shopping Rio Sul, Roberto Dinamite, o artilheiro dos artilheiros, nosso orgulho, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro em toda a história. Jamais será batido, Roberto. Vai lançar a sua linha especial de produtos. Compareça. A gente faz questão de anunciar, de ajudar, porque o Roberto merece. Vá até o Rio Sul, tire uma foto com o Roberto, dê um abraço no Roberto e compre os produtos licenciados para o grande Bob Dinamite. Sorte, Robertão. Um dia a gente vai trazer uns produtos aqui pra gente dar pra galera, hein? Vou cobrar, hein, Roberto? Bom, em relação à situação do Thales, como nós informamos ontem, infelizmente, Thales nos deixou. Hoje aconteceu o enterro em São Gonçalo e foi muito bacana a manifestação de todos os clubes. Praticamente todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, Fluminense, Flamengo, Ceará, Fortaleza, Grêmio, São Paulo, todos mandaram mensagens. Muito bacana o reconhecimento em cima de um jovem de 24 anos que nos deixou. E daqui mais uma vez a nossa solidariedade, o nosso abraço, o nosso beijo à família, e o canal Atenção Vascaínos está aqui de portas abertas para qualquer ajuda que a gente possa dar. Bom, galera, para a gente fechar, lembrando, amanhã, entre 8 e 8h30, uma live especial. Eu não vou dizer quem são os convidados. Acompanhe as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook. Você vai saber quem é e você já vai poder, inclusive, mandar as suas perguntas através de 2 hashtags que estamos criando. Você já vai mandar a sua pergunta, são 2 convidados. Só vou dar uma dica. Um é um dos grandes craques do futebol mundial e que, para nossa alegria, jogou no Vasco e jogou muito bem. E o outro é um novo reforço do elenco Cruz Maltino, que estará com exclusividade falando conosco. Acompanhe lá nas redes sociais e você vai poder dar as perguntas que você quiser, a gente vai poder dar a todos eles, aos 2 que estarão com a gente. Amanhã estarei ao lado do Bismarck com esses 2 convidados, batendo um grande papo, um papo que vai rolar muito. Outra coisa importante, você que tem interesse em associar a sua marca ao Atenção Vascaínos, a gente tem um e-mail, vascaínosatenção, na verdade, vascaínosatencão, né? Sem cedilha e sem tio, @gmail.com. Muita gente
pergunta e quer saber como é que eu posso participar, eu tenho uma marca assim, o Atenção Vascaínos hoje é uma marca importante. A gente conseguiu atingir um grau muito legal. Queremos mais, com mais excelência. Mas você que queira anunciar no canal, você que queira fazer parcerias, você que tem interesse de levar o Atenção Vascaínos para a sua faculdade, para a sua cidade, para bater papo, uma palestra do Bismarck, eu e Bismarck podemos estar juntos dentro da sua instituição, seja ela qual for, dentro da sua empresa, da sua fábrica, vai ser um prazer. E você querendo participar diretamente, querendo estar conosco como patrocinador, como cotista, vai ser muito legal. Mande o seu e-mail para o vascaínosatenção@gmail.com e a gente vai atender você, a gente vai conversar com você, vai ser um grande prazer. Esteja conosco, junte a sua marca, porque a torcida do Vasco que nos acompanha e acompanha todos os produtos oficiais do clube, todos os sites que falam de clube, a torcida do Vasco é uma torcida fanática, apaixonada e que apoia os produtos e apoia quem apoia o Vasco da Gama. É a torcida que mais consome internet, é a torcida que mais dá apoio ao seu clube. Isso eu não tenho a menor dúvida. É uma torcida fantástica na hora do apoio, na hora da solidariedade. E o canal Atenção Vascaínos, que foi criado para você, torcedor, também serve para você associar a sua marca. Venha, se junte ao nosso time. Amanhã, portanto, a nossa live, não perca a nossa live espetacular. Acompanhe as redes sociais para saber quem vai falar no nosso canal. Um bom domingo a todos, um grande abraço, tchau, turma!